Salve rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Hoje tem coisa nova nesse canal, que ultimamente eu só trago a continuação disso, daquilo, então né, cansei disso aí, fi, quero coisa nova aqui, acho que vocês querem também, né? Essa aqui acho que quase ninguém viu, então sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em um mundo onde as bestas e os humanos coexistem, criaturas que podem ser domadas e possuem poder suficiente para destruir o céu e a terra. E no topo desse lugar existe um homem chamado Su Liang que recebeu o favor da borboleta lunar. É uma besta extremamente rara que só existe nas lendas e pode voltar ao tempo. Nos olhos do garoto é possível ver o favor que ele recebeu dos deuses. E assim ele recebeu o título de Rei Lunar e é admirado por todas as pessoas. Em uma casa qualquer tá um garoto em seu computador. O Rei Lunar chama muita atenção e tá no topo do mundo para aqueles que são seus seguidores. Porém, o garoto tá suando frio, falando que a única coisa mais incrível que isso é que ele, o Su Liang, é o tal Rei Lunar. Ele tá tão louco assim porque acabou de ser transmigrado para esse mundo. Originalmente ele era da Terra e assim que chegou recebeu fragmentos da memória do dono. Parece que o verdadeiro Rei Lunar tava dormindo, caiu da cama e bateu a cabeça. O protagonista pensa que seria incrível se ele realmente tivesse virado o tal Rei Lunar. Só que ele pede pra abrir a janela de status e vê que ele não é nada mais do que um domador de uma estrela. A companheira dele é a besta cintilante com o poder da luz da lua. Ele começa a xingar o sistema porque sabe muito bem que essa borboleta não tem nada de lendária. O problema é que todo mundo tem um monte de expectativa pra esse garoto, como que ele vai lidar com essa pressão toda? Sem contar que o verdadeiro dono do corpo chamava muita atenção e todo mundo acreditava que ele era forte. Ele falava pra todo mundo que possuía a borboleta da reencarnação que só aparecia em situações de perigo. Quando ele dava seus shows, as garotas ficavam malucas, dizendo que ele era incrível e lindo. Até mesmo frente a frente com a imperadora Kang Yue de 8 estrelas, o maluco não recuava. Nosso protagonista não tem ideia de como esse cara era tão louco assim. Ele decide deixar isso pra lá e dar uma olhada na besta dele. A tal borboleta cintilante aparece. Nos olhos dele ainda é possível ver o traço dos deuses. E quando ela se aproxima do rosto, ele fala que é fofinha. Mas logo muda de expressão ao ver que ela é inútil pra caramba. Ele sabe que tem uma grande batalha daqui a 3 anos, mas o maior problema é que ele não consegue nem vencer o pessoal da academia. Se ele não tiver ao menos um hack no sisteminha, vai ser impossível ele alcançar o tal título de Imperador Lunar. É aí que ele se lembra de uma memória do antigo dono do corpo e se pergunta se ele também tem aquilo. Ele pronuncia livro lunar e o item aparece nas mãos. Olhando para aquilo, ele fica impressionado se perguntando se são ilustrações. Na primeira página, se pode ver várias criaturas relacionadas à lua que são de baixo rank. E quando ele junta todas de uma página, ele consegue pegar uma nova igual como se fosse um jogo de cartas. Pelo visto, o antigo dono não se importava com esse livro porque lá dizia que a borboleta lunar era fraca. Ele pensa que o cara era meio idiota, porém agora ele tá motivado já que vai estudar na Academia da Luz Lunar, um lugar onde vai ser fácil achar esse tipo de criatura. Já saindo do quarto, ele sabe que não pode se envolver em briga e o foco é se fortalecer pelos próximos 3 anos. Já no dormitório avançado dos domadores, um coelhinho tá recebendo coisa pra comer e alguém diz que é pra ele crescer bastante. Até que uma garota de roupa vermelha chamada Su Jing fala pra ela parar de se misturar com criaturas fracas, senão elas vão ficar ligadas a ela. A garota chamada Baiuer diz que não vai fazer um contrato com o bichinho, só tá se divertindo. Porém, a Su Jing diz que ela, como uma das elites, não pode ficar fedendo a criatura fraca, senão as fortes não vão querer fazer um contrato. E já a animada diz que a garota tem que ser igual o Rei Lunar, que só toca em criaturas extremamente fortes. É aí que algo chama a atenção da coelha. Enquanto a garota fala que ela tem certeza que a borboleta lunar só tá com o rei porque ele não fede a criatura fraca. Nesse momento, a coelha corre pro pé de alguém. Quando elas olham pro lado, tomam um susto. Elas veem o Rei Lunar todo no estilo e ficam coradas. Pra elas, aqueles olhos são cheios de opressão. As duas ficam pensando que só é preciso uma olhada pra ele deixar qualquer pessoa submissa. Mas na verdade, ele só tá assustado porque tá vendo uma garota com uma orelha de gato. Na hora começa a sair, se lembrando que o Rei Lunar evitava contato com qualquer pessoa. Ele vai até o pavilhão da lua. Olhando pra cima, ele sabe que ali é um lugar onde tem várias criaturas de nível baixo. Se ele conseguir desbloquear várias no livro, vai conseguir novas. Andando por lá, ele vê algumas partículas e toca em uma delas. Nisso aparece que novas bestas e ilustrações foram desbloqueadas. Desde o próprio elemento da lua até uma raposa juvenil, um rato das sombras lunares e até um peixe do brilho lunar. O Su Liang fica impressionado que também consegue ver as informações de batalha. E agora tá animado, né? Porque o safado tem um hack.
Algo chama a atenção da raposa e o Su Liang fica estático. Ele se vê frente a frente com uma grande porta e sente que o lugar emana uma energia fria e que todas as criaturas parecem se afastar. Aos poucos, ele abre a porta e no centro da sala algo chama a atenção. Em cima do altar tá um cervo albino com um chifre roxo. A criatura tá lá toda graciosa enquanto Su Liang se aproxima. O sistema avisa que esse é o cervo da flor branca, a criatura mais bela de todas as criaturas do ranking mediano e que também é extremamente seletiva com quem elas se relacionam. Nosso garoto acha que o sistema tá exagerando com essas informações, enquanto os caras ao lado falam que é ridículo gastar tanto dinheiro pra dar apoio pra uma criatura de ranking mediano. Eles comentam que nunca viram outra besta ser tratada assim. O cara de cabelo marrom comenta que talvez seja por causa da aparência. E nessa hora a cerva olha pra trás. O garoto fala que é só por causa que os ricos gostam de se amostrar, quando do nada toma um jato d'água na cabeça e fica todo confuso. A cerva fica encarando os dois e nisso eles saem correndo. Um deles comenta que criaturas de ranking mediano têm uma inteligência que se assemelha dos humanos, então é melhor fugir dali. O protagonista, observando a criatura, pensa que realmente faz sentido o que os caras falou. Até que os olhares deles se cruzam. Algo chama a atenção da criatura, que pensa sobre os olhos que ele possui. Ela se aproxima e começa a andar em volta dele. Chega bem perto do olho e começa a encarar. De um momento para o outro, o livro lunar aparece na mão dele, com a mensagem de que uma nova besta foi desbloqueada e o número de ilustrações aumentou. É aí que algo chama a atenção do Su Liang. Aquela não era uma criatura de ranking mediano, e sim uma criatura de ranking supremo capaz de destruir um reino. Um tipo de monstro com mais consciência e inteligência que qualquer humano e que domina todos os animais. Aquilo ali é basicamente uma bomba nuclear no meio da academia. Se aquela criatura decidir fazer qualquer coisa, esse lugar inteiro é destruído. É aí que ele chega à conclusão de que se ela tá ali, isso quer dizer que a academia sabe que ela não vai fazer mal pra ninguém. E como aqueles caras foram expulsos só sendo molhados, pelo visto ela não tem intenção de fazer mal. Porém, ele também não pode descartar a opção de que ela tá escondendo a força de todo mundo. Diferente dele, que todo mundo pensa que é forte, mas na verdade é extremamente fraco. Ele olha pra ela, que tá olhando pra própria placa, onde fala que ela é uma criatura mediana. Eles se encaram e ele sabe muito bem que ela tem ideia de que tá enganando todo mundo. Mas é aí que ele toma um susto. Ela muda pra uma posição agressiva e ele imagina que ela tá com medo da identidade ser exposta. Com isso, ele sai falando em voz alta que essa criatura de ranking mediano é tão linda que ele não conseguia se mover. Ele sabe que o mais importante por enquanto é não virar inimigo de algo assim. Ele decide andar por ali fingindo que tá admirando outras coisas. Até que a porta fecha e ele sai correndo do lugar. Enquanto a cerva fica lá parada, já se lembrando dos olhos do nosso garoto e se perguntando quem era ele por ter aquilo. Ela vai até a cama dela e puxa um celular do nada, ainda com um plano de fundo com uma foto de uma cerva mulher. Ela pesquisa sobre um garoto da cidade que tem olhos com a lua crescente. E na hora fica assustado em descobrir alguma coisa. Já no dormitório dos domadores, ele tá exausto, se perguntando como a escola tem coragem de deixar um Tiranossauro Rex no meio do zoológico. Ou pior ainda, já que mesmo com aquela aparência, aquela criatura é muito mais perigosa que um dinossauro. Ainda bem que ele deu a sorte de encontrar ela ali, porque se fosse na natureza, ele precisaria de outro bicho ranking supremo para sair vivo. E o pior é que as criaturas dele é o menor dos menores ranks. É aí que ele percebe que as criaturas que ele tocou são as que ele consegue ver as habilidades. E já manda um discursinho idiota falando que tudo tá na palma da mão. Ele decide voltar para confirmar isso com outra besta da academia. Porém, no meio do caminho, ele vê aquele coelho e se pergunta se não é o mesmo que ele viu de manhã. Ele acha estranho que a criatura tá tão calma porque monstros lunares costumam ser mais ativos à noite. O coelho tá olhando todo fofinho calmamente pra ele. E o protagonista se pergunta se não é outro bicho extremamente poderoso por acaso. Ele decide calmamente encostar para receber as informações. Assim que ele toca o bicho, nada acontece. E ele descobre que é uma criatura que não tem um físico lunar. Isso quer dizer que ela só consegue se fortalecer em uma noite de lua cheia. E aí ele já percebe que é um bicho mais fraco do que os bichos de rank baixo. E pensa que foi um idiota por achar que ia encontrar dois monstros extremamente fortes. É aí que alguém solta uma comida e um celular cai no chão. Algo chama a atenção do protagonista e ele não sabe que tá sendo observado pela tal da Bai Yue. Ela se pergunta se realmente tá vendo o Rei Lunar acariciando uma criatura fraca. Com isso ela volta pro alojamento. A Su Jing pergunta o que aconteceu. E a garota gata questiona qual é a chance do Rei Lunar realmente gostar de monstros pequenos. A amiga dela fica confusa com essa pergunta do nada.
Porém, com isso, ela sai correndo, dizendo que estava só brincando. Ao entrar no quarto dela, ela fica pensando sobre isso, se lembrando da expressão gentil que o Rei Lunar tinha com o coelhinho. E ficou se perguntando de uma forma bem gentil e comportada se era só ela que conhecia aquele lado do Rei Lunar. O Su Liang sabe que foi visto fazendo aquilo, porém parece não se importar muito, pensando que as garotas devem gostar disso. Ele decide entrar no quarto porque tá na hora de dormir, porém algo chama a atenção dele. Na janela tem uma demônia extremamente perigosa. Ele fica assustado, já que não tem ideia de quem que é essa criatura aterrorizante. O problema é que talvez não seja um humano e sim uma besta humanoide. O mais importante é que ele tá com uma sensação de opressão. Enquanto ela se aproxima, ele não consegue nem compreender a força dela. Até que, de repente, ela se ajoelha na frente dele e dá as saudações ao Rei Lunar e ao Deus Lunar. Ele começa a olhar nas memórias ao perceber que pelo visto deveria conhecer ela. Ele sabe que ela é uma das 4 luas que pertencem à ordem que ele criou, porém não sabe exatamente quem é aquela ali parada na frente dele. Ele não fala nada e a coitada tá suando frio, pensando que até mesmo o silêncio do Rei Lunar é assustador. Ele não tem ideia do nome, então ele só pergunta o que ela quer. A garota fala que a Ordem Lunar Negra tá agindo muito na região central, principalmente próximo ao Palácio dos Deuses. O Su Liang não tem ideia nenhuma do que ela tá falando. Ele vira de costas e ela pergunta qual o problema. Nosso garoto manda ela ficar quieta que ele tá se lembrando das coisas. Depois de um tempo, ele já olhou tudo que tinha que olhar na internet e fala que se lembrou. Agora ele percebe que não é que ele não sabia, é que o dono do corpo nem se importava com isso. Ela tenta explicar que a Ordem da Lua Negra não é um problema. O problema é o Palácio dos Deuses ficar se envolvendo. Aquele nome sim chama a atenção do protagonista. O Palácio Lunar dos Deuses é um lugar que guarda milhares de bestas lendárias. Porém, por mais que eles tenham sido fortes por 1000 anos, a Ordem da Lua Dupla mudou tudo nos últimos 3. Ela explica que a Ordem das 4 Luas tá querendo atacar, o único problema é que não vai ter ninguém pra defender ele. O Su Liang fica em silêncio e diz que ela pode seguir em frente, já que não existe perigo quando ele tá sobre a luz da lua. A garota fica animada, falando que entendeu muito bem. Aquela é uma frase famosa do Deus Lunar e todo mundo acredita que por causa da borboleta ele não corre risco algum. Com isso, ela se retira e nosso garoto fica em silêncio. Ele não tem ideia como o dono tinha coragem de falar uns negócios tão cringe. O pior de tudo é que ele ficava andando por aí soltando umas frases do nada. Porém, por causa dos seguidores malucos, essas frases começaram a ficar famosas. Do nada ele se virava e falava que sentia a presença do Deus Lunar, ou que a lua favorecia, ou que a lua ia subir e que a lua era brilhante. Ele tá perdido porque acabou de ser transmigrado e tá com esse monte de problema na cabeça. Ao menos pelo visto, ele não precisa se preocupar com o Palácio da Luz da Lua. O único problema é que ele não tem a verdadeira borboleta, então ele tá basicamente sem nenhum guarda-costas. Se ele for atacado nessa situação, ele vai morrer de um jeito idiota. É aí que ele se lembra de algo. Depois de ter liberado tantas criaturas no livro, ele pode ao menos conseguir uma nova. Lá tá marcado que ele pode iniciar a primeira troca e ele já fica animado. O sistema avisa que a criatura que ele recebe é na sorte. Assim que ele aparecer, ele pode registrar ela como uma criatura ou devolver ela pro sistema e receber alguns atributos. Nosso garoto fica animado, dessa forma ele vai poder se fortalecer e não só ter criaturas. Porém, ele tá ansioso para conseguir algo ao menos do rank supremo e não ter mais que temer nada. Com isso, começa a fazer uma oração para todos os deuses que existem. Animado, ele diz que vai em busca da besta suprema. Clica no botão, uma energia sai do livro e um brilho cega ele. As páginas começam a passar e o sistema avisa que uma criatura foi liberada. Ele tá ansioso até que recebe uma luz da lua translucente. É uma criatura de rank alto, mas que parece ter habilidades de suporte. Ele sabe que para outras pessoas essa seria uma boa criatura. Porém, ele é o deus da lua, então algo assim não faz muita diferença. Considerando a crise que ele tá se envolvendo, não dá pra resolver só com uma criatura de rank alto. E por isso ele retorna ela pro livro. O sistema avisa que ele vai ser recompensado com a força da criatura, ganhando experiência suficiente para virar um domador de 1 estrela e quase chegar em 2 estrelas. Ele fica animado por um segundo e no outro já tá desanimado, porque sabe que isso não faz diferença alguma. Ele tá com raiva que o antigo dono desse corpo poderia ter assinado com vários monstros fortes, porém preferiu não fazer nada disso para ficar com a borboleta. É aí que antes de dormir, ele percebe que fez idiotice. Por mais que a criatura não fosse forte, era melhor do que a borboleta que ele tem agora. Aquele tipo de decisão parece estranho para ele. E nosso garoto se questiona se as atitudes e personalidade dele ainda são afetados pelo outro cara desse corpo.
É aí que ele balança a cabeça dizendo que tá ficando louco em acreditar em alguma coisa daquele cara. Ele se joga na cama falando que a próxima vez que tiver uma besta de Aturan que ele vai fazer um contrato. Ao menos amanhã ele pode ir no pavilhão e receber mais pontos de experiência e coletar tudo que ele não conseguiu. Se lembrando da cerva branca, ele bola um plano de levar alguma coisa pra ver se consegue tocar nela. No outro dia de manhã, a cerva acorda e toma um susto. O lugar inteiro tá vazio. Ela se pergunta se vai ser demolido e uma garota se aproxima, falando que quando ela for pro Palácio dos Deuses, ela vai viver uma vida melhor. Ela parece triste e fala pra cervo obedecer os novos donos. A coitada tá assustada que foi vendida, ainda mais pro Palácio do Deus Lunar. Andando por lá, duas garotas com vestimentas apropriadas pro trabalho dizem que é ridículo que o Deus Lunar estude ali. A garota de cabelo azul fala pra outra não causar problema e focar na missão. Ela se vira dizendo que sabe que elas só estão lá para pegar a cervo da flor branca. Nisso, uma garota de cabelo verde chamada King He se apresenta como a dona do pavilhão. As duas mulheres se apresentam também dizendo que a noite é eterna, o que faz a King He pensar que essas duas são muito arrogantes. Ela se vira e fala para elas entrarem para ver a criatura. Porém, a de cabelo azul diz que já viu ela online e é só trazer logo que elas vão pagar 10 vezes o preço. Aquilo deixa King He assustada. Sabendo que a cerva branca é extremamente rara, ela decide aproveitar a oportunidade. E diz que essa cerva branca é descendente da criatura original do dono do pavilhão. Por isso, eles vêm tratando ela como uma criatura suprema e 10 vezes o preço não é suficiente. A garota de cabelo vermelho diz que ela ser descendente não muda o fato de ser uma criatura de rank médio. Porém, a irmã manda ela calar a boca e pergunta se 20 vezes então é o suficiente. Aquilo deixa a irmã assustada e a dona do pavilhão interessada. Porém, a de cabelo vermelho se aproxima da irmã e diz que 20 vezes está fora do dinheiro que elas têm. Só que a garota do cabelo azul tem uma criatura chamada Voz da Lua que tá avisando sobre um grande perigo que tá pra chegar. Elas precisam dessa criatura para proteger o Palácio dos Deuses. E por isso ela tá disposta a aumentar o preço ainda mais. Só que é nessa hora que ela sente alguma coisa. Uma pressão que esmagaria qualquer pessoa. Ela sabe que o único ser capaz de fazer isso é o Rei Lunar que tá se aproximando. Ela fica se tremendo, se perguntando por que ele tá ali no pavilhão. E a irmã ruiva não consegue nem demonstrar reação. Ela percebe que a sanidade da garota foi destruída. Ela continua tentando se comunicar, falando pra ela não olhar no olho dele. Porém, ela se vira, toma um susto e cai desmaiada. Ela tá ali muito calma e controlada, dizendo que viu ele de perto. O Su Liang se aproxima das duas e dá-lhe uma encarada. Com isso, elas abaixam a cabeça enquanto ele fica ali parado. A coitada sente que não tem coragem de levantar o rosto. É como se ela tentasse ir contra a presença de um verdadeiro deus. Nosso garoto tá todo confuso. Ele sabe que a identidade do Rei Lunar é totalmente contra o Palácio dos Deuses. Enquanto as duas tá morrendo de medo que ele faça algo contra elas. Ele tá lá sem saber o que fala e sem saber por que ninguém se mexe. Até que a King He vem correndo e chama por ele. Se aproxima falando que é uma honra conseguir ver o rosto dele em pessoa. Ela mostra uma tatuagem no braço falando que 3 meses atrás se juntou à Irmandade da Lua Dupla. Com isso, ela explica que aquelas garotas são mensageiras do Palácio do Deus Lunar que estão lá para comprar a cerva. Enquanto ela comenta que quer vender por extremamente caro por causa da linhagem de sangue e por ela ser bonita, o Su Liang se quebra ao perceber que ninguém tem ideia do quão poderosa aquela criatura é. Algo tão raro assim não pode ser vendido por nenhuma quantidade de dinheiro. Com isso, ele se vira e as irmãs finalmente relaxam, até que ele fala para elas sumirem porque aquele não era um lugar pro tipo delas. Ele fala que a lua tá prestes a cair. A King He olha pro céu pensando que tá muito cedo ainda, não tem lua nenhuma. Porém, ela interpreta aquilo como se ele estivesse dizendo que a lua ia literalmente cair, ou seja, era um presságio de um desastre que estava prestes a acontecer. A irmã do cabelo azul percebe que, pelo visto, ele já sabe de tudo o que tá acontecendo com o Palácio dos Deuses. Quando, de repente, a ruiva decide falar que a lua, na verdade, não iria cair, porém se treme nas palavras. A multidão diz que ela não deveria falar contra a pessoa que foi escolhida pelo próprio Deus da Lua. E na hora, ela toma um susto quando o nosso garoto tá só encarando com seu olhinho da lua. Ela fica se tremendo e ele sai fora. Já cai nos braços da irmã, que pensa que se o Deus da Lua tá envolvido, elas vão ter que esquecer daquela criatura. Porém, assim que começa a ir embora, já sabe que ele falou sobre uma calamidade que tá prestes a chegar. Enquanto a King He se lembra que as garotas falaram que a lua jamais cairia. Porém, vendo o esculacho que as garotas tomaram do rei, ela fala que elas sim já caíram há muito tempo. E a única lua que é eterna é aquela que o rei da lua vê.
Nosso garoto finalmente relaxa, pensando que todo mundo acreditar que ele tem algum poder tem suas vantagens. Ele não sabe quando vai ser exposto, mas pelo menos por enquanto o servo deve estar tranquilo. Enquanto isso, o pessoal tá esvaziando o salão. A servo tá lá falando pra pararem de arrancar todas as coisas dela e o pessoal tá confuso com essa atitude. A garota loira fica emocionada, falando que pelo visto ela não quer largar a cuidadora. Ela abraça a cabeça falando que ela é linda e que vai visitar ela, enquanto a serva só tá querendo que ela largue. A mulher vai até a cama dela falando que aquilo também tem que ser retirado. Porém, embaixo de tudo, ela acha celular, revista e espelho e se pergunta por que uma besta tem aquelas coisas. A serva fica assustada, falando que o histórico dela vai ser exposto. Ela vem pesquisar um monte de coisas sobre o Rei Lunar. Com isso, ela fica com raiva, falando que vai ter que proteger aquilo e decide virar um demônio pulando na direção da mulher. O celular é tacado longe e cai bem na mão de alguém. Ao se virar, ela toma um susto. Nosso garoto tá na porta e todo mundo reconhece ele. Agora ela tá preocupada, sabendo que foi logo a pessoa que não podia ver aquilo. Assim que ele dá uma olhadinha, toma-lhe um susto. A serva foi se esconder enquanto ele vê que ela tava lendo uns manhwas sobre bestas e humanos. Isso aqui tá indo por um caminho proibido, mas né, fi, é os chineses, rapaz, é imparável. O Su Liang então joga o celular fora, falando que a venda foi cancelada e é pra todo mundo sair. E avisa que no entardecer o pessoal da lua dupla vai mandar alguém pra comprar esse lugar. O pessoal fica assustado que ele quer comprar o lugar inteiro. Porém, o Su Liang tá animado. A estratégia era conseguir várias criaturas de rank baixo. Mas quem ia imaginar que ele tem a chance de conseguir uma do rank supremo? Nesse caso, a melhor estratégia é uma saída tática. O pessoal tá tudo confuso com o que tá acontecendo lá. E comentam que ninguém imaginava que o próprio Rei da Lua ia fazer com que tudo fosse cancelado. A mulher, por outro lado, diz que tá mais curiosa com o que tinha naquele celular que o rei olhou. Porém, nessa hora, a serva vai lá e agarra ele com a boca e sai correndo. Ela passa por todas as bestas pensando que esse rei maldito viu toda a identidade dela e até o histórico. Ele tá tentando fugir, mas ela não vai deixar ele sair desse pavilhão não. Com isso, ela manda ele parar. E diz que sabe muito bem que ele viu todas as coisas. E escutando a voz, ele percebe que é de uma garota e agora aquela leitura faz sentido. Ela avisa que se ele revelar o segredo pra qualquer pessoa, ela não vai deixar ele ir embora. Vendo ele parado, ela se pergunta se pelo visto conseguiu ao menos ameaçar ele. Porém, o Su Liang fala que ela não precisa se preocupar em ter tido segredos íntimos revelados. E ela fica peculiarmente assustada quando ele fala que ela chamou a atenção dele. Porém, ela responde que ela não tem medo só por ele ser o Rei Lunar. E se ele contar pra alguém, ela vai correndo até seja lá onde ele esteja e acabar com ele. O Su Liang sabe que as criaturas conseguem sentir quando seus nomes são pronunciados por perto. É uma habilidade que toda criatura de nível supremo possui. Ele então pergunta se desde que ele pronuncia o nome dela, ela vai aparecer ao lado. Ela grita com raiva falando que sim. Porém, se acaba se perguntando por que ele falou desse jeito. Com isso, todo romântico, ele se aproxima, dizendo que é o segredo dos dois. Dá um sorrisinho e sai, falando que é bom ela se lembrar disso. Porém, antes dele sair, ela fala pra ele esperar e avisa pra ele ser cuidadoso com a lua cheia. O Su Liang se vira e diz que entendeu. Com isso, ele vai embora. Ela fica lá parada, pensando no que ele falou. A desgraça dessa serva fica pensando que tá parecendo uma novel. O Su Liang tá suando frio, se perguntando se conseguiu enganar uma besta suprema. E eu tô suando frio que essa besta suprema não vira logo uma mulher, pelo amor de Deus. Porém, ele fica sorrindo ao perceber que a maior preocupação dela é ter o histórico exposto. A única coisa que ele acha estranho é essa informação sobre ter cuidado com a lua cheia. Se ela acredita que ele é o deus lunar e falou isso, realmente tem algo estranho acontecendo. De volta em casa, ele se pergunta o que vai acontecer. E o maior problema é que ele tá sem nenhum guarda-costas. Se esse é o caso, a coisa mais importante é aumentar o time dele. Enquanto isso, no Palácio do Deus Lunar. Um lugar que é conhecido por ser comandado pelas 10 princesas. Seguindo a obra, eu tenho certeza que todas elas são feias e extremamente magras. A número 4, que claramente já faz jus ao que eu disse, pergunta se o rei realmente disse essas palavras. As garotas dizem que sim e ela fala que é só se ajustar e se preparar então. Porém, as outras mulheres na mesa começam a xingar falando que ela tá errada. E uma de armadura vermelha fala que a aparição dele no pavilhão demonstra que tem alguma coisa lá. Todas elas chegam à conclusão que deve ter ao menos uma criatura do rank monarca. E uma que é careca diz que pelo visto algo tá prestes a acontecer que nem o Palácio Lunar vai conseguir sobreviver. O pessoal quer saber se a quarta princesa vai cooperar com eles. Ela questiona se realmente todos acreditam que quando ele assinar um contrato com o monarca elas ainda vão vencer ele. Ninguém responde e ela questiona se eles estão com medo.
Até que, pelo visto, não era uma mulher não. Um cara diz que nem só o Rei Lunar é favorecido pela luz da lua. Depois do Su Liang ter usado todo o dinheiro do grupo dele para comprar as bestas da academia, o pessoal do norte começou a questionar o que ele estava querendo fazer. E a maioria achava que ele iria absorver as criaturas fracas para recuperar sua energia. E que isso era um sinal de que o monstro que vivia dentro dele estava prestes a acordar. Por causa desse monte de rumor, o pessoal no norte estava muito inquieto. Porém, a pessoa que eles estavam temendo tanto estava no quarto jogando gacha, liberando novas criaturas. Eu quero saber por que ele liberou a Peppa Pig. Ao menos ele tá animado por ter recebido uma criatura de rank alto. Mesmo com a ajuda do pavilhão, isso foi tudo que ele vem conseguindo receber. As criaturas de rank baixo ou mediano são inúteis para qualquer coisa além de trocar por pontos. E por mais que ele disse que aceitaria um contrato com a próxima criatura de rank alto, essa lua no lago parece ser do tipo suporte. O dono do corpo não tem nenhuma memória, e na internet não tem nada sobre ela. Ele acha bizarro que existem pets que ainda não estejam na enciclopédia. Sabendo que ele recebeu a carta, ele decide dar uma olhada no livro lunar. No livro explica que essa criatura tem a habilidade de absorver qualquer choque ou flutuação e guardar dentro dela toda a energia. Ele tá impressionado que ela, pelo visto, tem 13 mil anos. Isso quer dizer que ela é mais antiga do que o próprio Palácio da Lua. Por isso que não tem nenhuma informação sobre ela na enciclopédia atual. Mas é aí que ele tem uma ideia. Se é uma criatura que ninguém conhece, ele não precisa se preocupar com as pessoas acharem que é algo fraco. Como as informações foram perdidas, ninguém vai ter ideia se ela é ou não forte o suficiente para ser uma criatura do rei. E no final das contas, para ele que não consegue lutar, talvez essa habilidade seja boa. Com isso, ele decide fechar os olhos e assina o contrato. Ele fala para a borboleta cintilante retornar e no segundo seguinte se vê num lago. Embaixo dele, o reflexo dela tá na água e ele sente uma sensação diferente das outras criaturas de rank alto. Agora, esse é o segundo pet e ele espera que ao menos ajude com alguma coisa. Até porque a noite da tal lua cheia tá chegando. Na tal noite, um cara observava a lua e se perguntava por que ele foi escolhido para patrulhar ali. Ele recebeu informações que o Rei Lunar faria algum movimento nesse dia e ficou confuso. Porém, como era considerado o melhor domador da Lua Negra, ele não teve opção. Porém, observando a casa do protagonista de longe, ele estava com medo de ser notado e morrer no segundo seguinte. Enquanto isso, nosso garoto estava retornando da consciência dos pets. A borboleta parecia animada e a garota do lago parecia estar dormindo. Como aquela era a noite da lua cheia, ele decidiu sair para ver o que estava acontecendo. E assim que saiu do quarto, viu todo mundo correndo chamando pelos seus bichos. Ele ficou confuso, mas logo notou que pelo visto tinha algo a ver com o risco daquele dia. Nessa hora rolou uma explosão e o lugar inteiro tremeu. Ele se aproximou da janela se perguntando o que era aquilo. E de longe fumaça estava subindo. Ao menos ele sorriu ao perceber que não era o alvo daquilo. O cara que estava observando ele estava tacado no chão. Ele estava desacreditado. Aquilo era para ser só um simples coelho lunar. Porém, ele estava gigantesco e com uma aura poderosa. O coelho olhou para o lado, viu o cara e foi para golpear. Ele notou a tempo e o ataque explodiu mais um lugar. No dormitório estava todo mundo assustado. Enquanto Su Liang queria entender por que isso estava acontecendo. Em uma outra parte, várias criaturas estavam correndo no pavilhão. Elas pararam em frente a uma porta e lá de dentro a cerva branca mandou um grito perguntando o que estava acontecendo no meio da noite. E ordenou as criaturas para voltar para suas camas. A organizadora estava lá assustada com essa bagunça toda. Enquanto a cerva estava na cama se perguntando se hoje ele realmente ia chamar por ela. No meio da cidade, a coelha estava lá lutando contra o cara. Ele desapareceu e do nada começou a dar risada, falando que até que ela tinha um certo poder. Ele tinha invocado 2 peixes, falando que não queria usar isso contra ela. E avisou para ela tomar cuidado, porque se o Rei Lunar ficasse bravo, ela poderia ser morta. Porém, ela não parecia se importar e foi na direção dele. Ele usou os 2 pets para se proteger e a barragem varreu a cidade. As 2 criaturas estavam arrebentadas. Porém, a pele absorveu os destroços e no segundo seguinte elas estavam de volta. O cara percebeu que a tal coelha era forte, porém era devagar e não muito inteligente. Vendo que as dele não morreram, com certeza não era de um rank supremo. E se o Rei Lunar não tinha aparecido, pelo visto não era envolvida com ele. Com isso, ele pulou das criaturas e autorizou elas a absorver a luz da lua. Elas se fundiram e se transformaram em um peixe negro com olhos lunares. Na mesma hora, ele sentiu uma dor no peito e falou para elas pararem com a absorção. Isso porque qualquer domador tem que tomar cuidado com quanta energia seus pets absorvem ou eles mesmos explodem. Porém, ele estava animado. Ao menos agora ele poderia testar o poder máximo contra alguma criatura.
Com isso, esticou a mão e falou que não era só ela que entrava em Berserker sobre a lua cheia. O tubarão atacou e o ataque mais uma vez explodiu na cidade toda. Enquanto isso, os professores estavam levando os alunos para os abrigos. Lá eles estavam se questionando quem tinha coragem de atacar a academia e o porquê. A outra comentou que era ridículo considerando que se sabe que o Rei Lunar mora por ali. Bem nessa hora ele passou correndo. A mulher falou para o estudante esperar até que notou que era o próprio Rei Lunar. Ele só se virou e todo torto falou que a lua estava prestes a subir. E estranhamente, por mais que ele só tivesse uma besta, ele estava confiante sobre a luz da lua. Parece que o corpo dele realmente reagia de uma forma diferente nessa situação. E o dono de antes falaria algo do tipo: os olhos da lua estão sobre ele. O cara do tubarão estava lá no meio da cidade. Ele tinha certeza que aquele ataque foi o suficiente. Porém, o monstro dele parecia estar agonizando e ele tomou um susto. A coelha tinha se erguido e ele não acreditava que ela havia resistido. Enquanto a coelha encarava ele assustado, de canto alguém dizia que aquilo era muito assustador. Era Baiueiro falando que queria muito assistir isso, enquanto a amiga falava que era muito arriscado. Porém, ela disse que estava no dormitório para ver esse tipo de luta mesmo, até que tomou-lhe um tapa na cabeça. Ela ficou com um galo na cabeça, mas se perguntou por que aquela criatura parecia familiar. A Sujing falou que era um monstro coelho de ao menos um rank mediano, o estranho era o tamanho. Nisso elas tomaram um susto. A coelha pegou-lhe o tubarão pelas orelhas e tacou-lhe no chão. O cara da lua negra percebeu que o bicho dele ia perder e autorizou a utilizar uma técnica chamada Devorar da Lua. O monstro rugiu nos céus e uma pressão bateu na coelha que ficou toda torta. O cara sorriu falando que isso era impossível de ser vencido. Porém, a coelha parecia estar absorvendo a energia que ela enviou. E o cara percebeu que se uma criatura daquele tamanho ainda tinha uma técnica, não ia dar pra vencer. A Baiuer parecia impressionada e a Sujing mandou ela sair dali. Com isso, tacou ela no chão e chamou a raposa para criar uma proteção para as duas. A criatura soltou um rugido, criando uma explosão na cidade inteira. Rapaz, o negócio foi atômico. Quando a fumaça baixou, o tubarãozinho se desfez. Mas o lugar realmente tinha sido desolado. A coelha notou algo e do lado a barreira das duas tinha saído. A Sujing comentou que é por isso que elas sobreviveram. A Baiuer tinha invocado a criatura dela também. Vendo ela se encarando, ela correu até o tigre e falou para parar de chamar a atenção da coelha. Porém, o coelho tava só encarando as três, que já estavam pensando que estava tudo acabado. Só que estranhamente ele ficou parado. A Sujing se perguntou por que a criatura não estava se movendo. Ela notou que parecia estar olhando direto na direção da Baiuer. Com isso, o monstro foi até os escombros e tirou o cara do meio de tudo. O cara tava com raiva, perguntando se aquilo era uma criatura de alto rank. E falou pra soltar logo ele que o Rei Lunar devia estar vindo. A coelha tacou ele no chão e foi pra esmagar. A Baiuer queria parar a criatura, porém a Sujing disse que elas não deviam se envolver. Mas a garota respondeu que era errado deixar o cara morrer assim do nada. A Sujing disse pra ao menos ela tomar um pouco de cuidado. Quando ela tava tomando coragem pra se aproximar, alguém mandou ela ficar parada. Na hora ela chamou pelo nome do deus lunar. E nosso garoto tava todo no estilo, falando que aquela ali não era uma luta pra ela. E saiu andando, falando que a luz lunar iria convergir. Um monte de círculos se formava em volta dele e elas se perguntavam se aquilo era humano. O Suliang se viu embaixo do coelho. Ele sabia que o tamanho e forma daquela criatura não batiam com nenhuma criatura suprema. Isso quer dizer que só tinha uma possibilidade. 10 minutos atrás, quando tudo aconteceu, ele estava só observando. Ele tinha certeza que era impossível vencer aquilo. Até mesmo uma criatura de 4 estrelas tinha sido detonada em um segundo. O plano seria ao menos tocar nela para conseguir ver o rank. Só que era muito arriscado, então talvez fosse melhor desistir. Porém, foi quando ele percebeu que o monstro não estava atacando ninguém. Ele sabia que era impossível uma criatura ser de alto rank e irracional ao mesmo tempo. Com todas essas considerações, ele se aproximou, sabendo que só tinha uma possibilidade. O trouxa caído no chão achou que por não ter sido morto pelo rei, ele recebeu algum tipo de favor. Porém, a Sujing só coletou o corpo e falou para levar ele. Com isso, ele foi embora e o Suliang se viu frente a frente com o coelho. Ele falou então que era impossível uma criatura entrar em Berserker na luz da lua e ao mesmo tempo se manter consciente. Isso quer dizer que era um monstro comum agindo por instinto. E somente criaturas de baixo nível agem pelo instinto. Ele então esticou a mão e perguntou se ela estava procurando por ele. De longe, as duas queriam saber o que esse louco estava fazendo. E a Baiuer mandou ele tomar cuidado. A coelha ia avançar na direção dele, e elas achavam que o coitado seria esmagado. Ele estava confiante na conclusão, porém mesmo assim hesitante. Naquele momento, uma gota caiu no lago. O ataque da criatura parecia ter cessado, e ele foi abraçado pela garota do lago.
Todo mundo viu aquilo, e o cara caído no chão tinha certeza que era uma das criaturas antigas misteriosas. Algo que ele tinha visto nos livros de inteligência da Lua Negra. Ele aos poucos foi abrindo o olho e ficou animado quando percebeu que conseguiu parar o ataque. O problema é que a garota do lago não ia conseguir absorver outro ataque assim. Ao menos agora, sabendo qual era o bichinho, ele tinha certeza que não precisava mais se preocupar. Ele já sabia muito bem quem era. Foi por isso que ele não atacou a Bioware. E como ele não tem um corpo lunar, ele acaba absorvendo todo o poder da lua sem conseguir controlar. De repente, um grupo se aproxima perguntando se estão atrasados. O cara no chão fala que eles não estão atrasados, é só que a chegada agora é insignificante. O Rei Lunar havia acordado, isso quer dizer que todo mundo vai morrer. O pessoal parecia assustado, e notando tudo, o Su Liang sabia que tinha que convencer eles a ter medo do garoto. Ele perguntou pra coelha se ela tava ali por ele, que na hora abaixou a cabeça. O pessoal parecia confuso e ele falou pra ela que garantiria o poder da lua que ela tanto deseja. Chegou ainda mais perto e falou que iria encontrar com ela no lugar que eles se viram a primeira vez. Ela concordou, se virou e foi-se embora. O cara no chão se levantou com raiva, ele foi espancado e não conseguiu nem ver o poder do rei. Na hora ele falou pro Rei Lunar que ele havia sido atacado pela coelha, então por que tolerou isso? Porém, ele só virou e perguntou se aquilo realmente havia sido um ataque. O cara ficou impressionado que o olho dele mudou de acordo com a lua. Só espero que ele também não fique apaixonado. O coitado começou a se lembrar de tudo que viu e caiu no chão, pensando que ele conseguiu ver o verdadeiro imperador. A motivação dele acabou, tava na hora de voltar porque não tinha mais opção. Uma estranha figura falou pra ele continuar disfarçado na região norte. Com isso, ele acordou na cama e percebeu que estava no hospital da academia. Aquela era uma forma do pessoal do alto escalão enviar mensagens nos sonhos. Isso quer dizer que tudo aquilo foi verdade. O problema é que ele não tem ideia alguma de como iria lidar com o Rei Lunar. Já no quarto dele, o protagonista acordou com aquela coelhinha encarando. Ele tomou um susto e perguntou o que ela estava fazendo ali. Foi aí que se lembrou que ele acabou fazendo um pacto com aquele garoto. Depois que o pessoal foi embora, ele voltou pro lugar que encontrou ela a primeira vez. Já que aquela criatura sempre se transforma na lua cheia, ia ser arriscado deixar ela andando por aí. E com isso, ele fez o tal pacto. Porém, aquele painel com duas criaturas de baixo rank não parecia nada digno de um rei. Ao menos agora ele estava mais seguro nas noites de lua cheia. Porém, ao ver ela toda fofinha no pé, pensou que talvez não tão seguro assim. Ele decidiu que estava na hora de ir pro pavilhão. Porém, ao abrir a porta, estava todo mundo correndo e ele ficou confuso. Umas garotas estavam conversando sobre tentar fazer o pacto com algo de rank supremo. Ele ficou assustado e procurou na internet. Lá ele viu que uma lança conhecida como Crescente Lunar era única do tipo supremo e tinha caído hoje na região norte. O problema é que é algo tão difícil de domar que até mesmo a Imperadora ou as 10 luas não conseguiram. Enquanto ele anda por lá, tá sendo observado, mas não tem ideia alguma. As perseguidoras ficam impressionadas. Ele tá indo na direção oposta da lança e ignorando a oportunidade. Porém, nosso garoto não tá nem um pouco a fim de tentar. Ele ia passar vergonha na frente de centenas de pessoas. Ou pior ainda, a própria arma ia derrotar ele só com a energia. Sem contar que ele tem algo bem mais fácil, bem mais perto. A Flor Branca estava deitada no seu quarto até que a porta abriu. Ela se virou e ele deu oi, falando que fazia tempo que não se viam. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali e se ele não ia dar uma olhada na Crescente Estelar. O Su Liang falou que era uma viciada na internet para já saber disso mesmo. Ela disse que nem precisava de internet para ter sentido a chegada desse item. E questionou ele se não seria ruim se outra pessoa conseguisse aquilo. Porém, ele falou que não estava muito interessado porque ter um pet era muito mais fofo. Com isso, ele tirou algo do bolso e entregou para ela. Ela perguntou se era algum tipo de comida especial e extremamente cara. Ele falou que era quase isso, só que na verdade ele tem quase infinitas do sistema porque o antigo dono não gastava nada. Ela fica encarando e guarda num pote, fazendo ele perguntar se ela não gostou do presente. Porém, ela responde que só gosta de comer quando tá assistindo um filme ou lendo uma novel. Ele fica confuso e diz que tá indo embora pra não arriscar revelar a identidade dela. É aí que ele se lembra que tem outra forma de se comunicar e pergunta se ela pode adicionar ele como amigo. Ela diz que sim e na hora o celular dele toca. Lá aparece a foto de uma garota com cabelos brancos e um chifre roxo. Ele sabe que esse nome é o mesmo da fundadora da academia de centenas de anos atrás. E claramente, pelo visto, ela é uma ancestral direta. A pergunta que fica é se ela vai ter essa aparência quando entrar na forma humana. Ela pergunta se tem algum problema e ele diz que não, amanhã ele volta aí. Essa guerreira podia virar logo uma mulher pra parar de ser um servo com cara vermelha. 3 dias se passaram e o Rei Lunar não demonstrou nenhum interesse naquela lança.
Por causa disso, a fila até o item tá cada vez maior. Por lá, uma garota bate na mesa falando que é idiotice eles estarem ali. E avisa que é bom terem assinado o termo de responsabilidade, porque se morrerem não é culpa dela. Ela diz que tá cansada de ficar ali, até que o cara da baleia negra aparece e ela pergunta se ele melhorou. Ele diz que sim e avisa que vai cuidar disso pra ela poder relaxar um pouco. Ela diz que se esse é o caso, ela vai deixar pra ele então. Enquanto pensa que se ele tá querendo a lança, é melhor ele esquecer. As garotas se aproximam e perguntam pro baleia negra se ele se sente bem. Ele diz que já se recuperou enquanto pensa sobre a chegada de alguém. Ele sabe que o sonho mandou uma mensagem e tá querendo ver a imagem da pessoa. Até que uma garota de manto negro se aproxima. Ao colocar o formulário, ele consegue ver uma tatuagem na mão dela. Ela olha por um segundo e ele fica lá se tremendo, tendo certeza que é ela que foi mandada. Em uma outra região, alguém tá curioso pela besta que foi enviada pelas estrelas. Uma menina toda azul fala que a aura é estonteante e diz que agora que ela viu, ela tá impressionada. Um cara loiro atrás pergunta se ela finalmente entendeu. Se uma criatura que não for da luz da lua entrar naquele lugar, ela vai ser na hora destruída. Outras duas mulheres ali dizem que é um sonho idiota. A garota azul fala que entendeu. Ela vai mandar outras pessoas da ordem ir até ali, porém vai ficar de olho nos idiotas que vão até lá. Quando ela se vai, as outras mulheres dizem que ela é repulsiva. O loiro se aproxima e fala para elas se acalmarem que eles precisam escolher quem vai entrar naquele lugar. E explica que entrar com uma criatura de rank supremo faria com que a lança resistisse. Isso quer dizer que somente bestas abaixo do rank supremo e que são favorecidas têm alguma chance. A ruiva se pergunta se essa é a razão pela qual o Rei Lunar não foi até lá. Quando alguém atrás diz que chegou, eles se viram e parecem preocupados. Todos os cadetes estão ansiosos para tentar, porém eles sabem que aquilo é perigoso. A garota olha para a menina azul que encara ela de volta. Ela então avisa para todo mundo que eles irão entrar no domínio da lua crescente. Primeiro, que a consciência daquele item é quase invencível. Segundo, que se ela despertar e jogar um ataque, basicamente tudo vai ser desintegrado. O nosso garoto tá lá vendo as informações também, que por mais que ela possui vida, ela não consegue se comunicar. A Flor Branca tá mandando mensagem explicando que é melhor todo esse povo desistir. E nosso garoto acha ridículo que um item dormindo vai matar todo mundo que chegar perto. Ele pergunta se o item nunca acorda e a Flor Branca diz que sim, porém não é por conta própria. Ela questiona se ele não vai tentar e o coitado se pergunta por que ele faria algo tão arriscado. Se qualquer coisa desse errado, ia destruir a imagem dele para todo mundo. É aí que ele parece ter uma ideia e se levanta. No meio dos cadetes, a garota tá lá disfarçada, percebendo que o Rei Lunar não tá por ali. E encostando a mão na montanha, fala que se for aquilo, tem uma chance de vencer. E assim que ela obter a lua crescente, vai matar todos os domadores naquela área, para que nenhuma informação se espalhe. Ela recebe informação no celular e descobre que o Rei Lunar tá indo naquela direção. Ela fica confusa, se perguntando por que isso tá acontecendo logo agora, quando a instrutora questiona o que ela tá fazendo com o comunicador, dizendo que se ela ficar distraída ali, vai acabar morrendo sem nem perceber. A garota só olha, e então se inclina pedindo desculpas. A garota então se retira, falando que é bom ela voltar e desistir disso. Porém, a outra fica pensando que assim que conseguir a lua crescente, vai torturar ela até a morte. A instrutora explica pra todo mundo que eles vão receber pedras de teletransporte. No momento que é quebrado, eles são retirados lá de dentro. E explica que se eles verem a lua crescente acordar, é bom usar isso na hora ou vão acabar morrendo. A mulher tá ali só pensando que assim que o rei chegar, as coisas vão complicar. Enquanto a garota azul acha que é ridículo eles tentarem algo assim. Até porque a própria imperadora Kang Yue tentou e também falhou. Vendo que são um monte de domador de 3 estrelas, ela acha impossível. Porém, ela nota algo estranho. A garota tava de costas e se vira na mesma hora. Ela sente algo e se esconde atrás da árvore no mesmo instante. E se pergunta por que tem uma mestra domadora no meio da academia. Nisso, o pessoal começa a atravessar a barreira. Enquanto essa mulher pensa que tem que resolver isso antes da chegada do Rei Lunar. Foi quando a garota azul chamou pela Aohu Yue, que é a instrutora. Ela avisou que só o Rei Lunar conseguiria fazer algo e perguntou por que tinha tanta gente fraca ali. A Aohu Yue perguntou por que ela então não ia tentar domar essa criatura de nível supremo. Elas ficaram se encarando e a garota azul percebeu que a instrutora parecia não saber da outra garota. Foi aí que todo mundo se virou. O Rei Lunar tava chegando e elas queriam saber o que ele tava fazendo ali. Na hora, a Aohu Yue perguntou se ele ia tentar domar a criatura. E as outras questionaram que ele acabaria acordando a arma. Porém, a instrutora falou que elas eram ignorantes e que se ele tava ali, era porque tinha certeza que conseguiria domar aquilo. Porém, na verdade, o Su Liang só queria tocar no livro para ver se liberava ela. Mas assim que o pé dele tocou na barreira, o livro o atualizou na hora. Algo chamado Libra Silenciosa de Rank Supremo.
um atributo extremamente forte e raro que bestas de baixo rank não conseguem nem sentir. O Su Liang fica animado por ser algo do rank supremo, mas na mesma hora já tira o pé. Ele parece estar hesitando e o pessoal tá querendo saber por que ele parou ali. Ele puxa o celular e eles ficam confusos. Com isso, a Ao Huiue pergunta se ele tá com algum problema. E ele sorri, questionando por que ela deixou os insetos da Lua Negra entrarem nesse lugar. O pessoal ficou surpreso e ele foi entrando, falando que a partir de agora as Luas Gêmeas mandariam naquele lugar. E ele tomaria conta de tudo pessoalmente. O pessoal ainda estava assustado com a informação da Lua Negra. E a Garota Azul sabia que provavelmente foi aquela que encarou. O pessoal estava preocupado agora com os estudantes que entraram. Porém, a Ao Huiue falou que eles tinham a pedra de teleporte, então estavam tranquilos. O nosso garoto, por outro lado, estava com receio de entrar por causa da Libra Silenciosa. Se foi o Kutu Negro que usou algo assim, isso quer dizer que eles realmente acreditam no poder dele. A situação tá perigosa e se fosse ele de antes não ia ter coragem. Porém, estranhamente, desde que ele transmigrou, ele parece estar mudando. Com isso, ele se joga sem receio. E o cara do Tubarão Negro parece preocupado com a Garota Serpente. A Ao Huiue fala que faz sentido, e ele diz que tá correndo lá pra salvar todo mundo. Porém, as mulheres comentam que acabado assim ele não vai fazer muita coisa. A instrutora percebe que ele tá agindo muito estranho e se pergunta por que ele tá assim hoje. O cara tá animado até colocar a mão na barreira e tomar-lhe uma explosão. Todo mundo toma um susto e ele se pergunta o que tá acontecendo. Nisso, uma garota com 50 sinos amarrado nela aparece, falando que ele não tem chance alguma. Vendo a tatuagem dela nas coxas, o cara sabe que ela é da seita das Luas Gêmeas. E ela pergunta se ninguém ouviu a ordem de Vossa Alteza. Essa menina, quando dá um passo, deve fazer uma barulheira aqui só. Ela diz que enquanto ela estiver ali, ninguém vai entrar. Enquanto o Tubarão Negro se pergunta se ela já sabe da Libra Silenciosa. Lá dentro, a tal serpente tá caminhando. Ela já tá naquele local faz 10 minutos e ainda não localizou a lança. Os fracos que entraram com ela já estão todos desaparecidos. E ao menos ninguém agora vai atrapalhar o plano. De repente, ela sente algo. Uma aura extremamente poderosa que ela tem certeza que não tem como tá errada. O olho dela brilha quando ela finalmente localiza a lança. Ela já fica animada pensando que não assina um trato nem mesmo com a Libra Silenciosa. Isso porque ela se guardou para esse momento e se aproxima falando que a lança tá querendo ela. Ela tem certeza que ela recusou as outras porque já nasceram como imperadoras. E diz que a lança deve ser do tipo que gosta de ser apreciada. Ela então toda fofa fala que ela pode não ser tão poderosa, mas como uma domadora de rank 6, com certeza vai admirar muito aquela lança. Com isso, ela corre para pegar, falando que jamais trataria ela mal. Porém, assim que a mão se aproxima, uma luz irradia e uma energia impede ela de tocar. Ela fica se perguntando como é possível que ela tenha sido rejeitada. Ela tem certeza que ela é a pessoa mais adequada para aquilo, então por que deu errado? Nisso, outras pessoas que estão ali parecem reconhecer ela. E um cara diz que sabe que foi ela que derrotou 20 pessoas da seita dele. Ele se lembra que ela matou até um de seus irmãos. Com isso, todo mundo diz que vai acabar com ela e pegar a lua crescente. Porém, ela começa a rir igual uma louca e o pessoal fica confuso. Ela começa a dizer que já não tá de bom humor porque foi recusada e agora vem esse monte de lixo querendo morrer. Com isso, ela manda as criaturas dela aparecerem. Um monstro que é uma névoa cheia de lua e uma criatura que voa em cima de uma baleia. O pessoal percebe que todos são bestas de alto rank. E ela fala para eles pararem de elogiar e mostrarem as criaturas que eles possuem também. Senão, vai tudo pro inferno e manda o monstro atacar. Depois de derrotar a criatura de todo mundo, ela se vira pra luz crescente e pergunta se ela viu aquilo. O poder que ela possui é bem maior do que ela pode imaginar. Porém, a lança se mantém em silêncio. Ela começa a ficar com raiva até que alguém diz que ela é um lixo da Lua Negra. É o nosso garoto que fala que tá rindo da cara dela e toda a ansiedade que ela carrega. Ela se vira reconhecendo ele como Rei Lunar e pergunta por que alguém de uma estrela tá ali sozinho. Dizendo que por mais que ele tenha uma criatura no rank Imperador, ele em si ainda é muito fraco. O Su Liang fica rindo, ele sabe que a garota deve achar que ele não consegue invocar uma criatura por causa da Libra Silenciosa. E então fala que o assento da serpente tá correto, um simples imperador não pode fazer tudo sozinho. Porém, o resultado ali se manteria o mesmo com ou sem a Libra. Ele avisa que antes que as luas gêmeas cheguem é bom ela quebrar a pedra e fugir. A garota da serpente toma um susto ao perceber que ele já sabia da Libra, mas mesmo assim entrou. Ela não sabe agora se deve fugir ou se deve atacar ele. O Su Liang vai andando calmamente, tudo que ele precisa é só tocar uma vez na lança. A arma que uma vez conseguiu cortar uma estrela. Quando ele tá prestes a tocar, alguém diz pra ele não pensar em fazer isso. É a garota da serpente que manda um ataque. Todos os monstros dela mandam uma barragem na direção do nosso garoto. Porém, uma simples parede bloqueia tudo e ela fica confusa.
Ela não tem ideia de como ele fez aquilo sem nem mesmo ter invocado uma besta. Nosso protagonista quase morreu do coração. Por mais que a garota do lago não tenha poder de ataque, ao menos a defesa dela é bem forte. A serpente começa a perder a cabeça e diz que agora chega disso, avisando que sem uma criatura no ranking imperador ele não é nada. Ela fecha a mão, começa a sangrar e um pentagrama aparece no pé, ordenando para que o rei demônio devorador apareça. Nuvens escuras aparecem nos céus e todo mundo se treme. Até o protagonista fica com medo daquela energia. E o nosso garoto sabe que a lança crescente não consegue notar a existência daquele monstro por causa da Libra. Uma cobra gigante aparece e ela diz que agora ele vai ser comido. Porém, nosso garoto tá lá parado sem expressão alguma e ela não entende porque ele tá tão indiferente. Porque ele parece não se importar na frente de uma criatura de rank supremo. Porém, ele só tá fazendo isso porque leu na internet que quando um animal é grande você tem que encarar no olho pra ele ficar com medo. A garota diz que chega, se ele não vai invocar ele vai morrer e manda a criatura atacar. O monstro bate no chão e pula na direção dele. Ele tá lá estoico, sem mover um músculo ainda. Como a garota do lago ainda não consumiu tudo que pode, ele decide só deixar esse trabalho pra ela. O lugar inteiro explode e quando a fumaça baixa, ele tá lá parado intacto. Parece confiante, mas por dentro tá agradecendo aos céus por ter sobrevivido. Considerando a força do ataque, ela precisaria de muito mais poder pra quebrar a barreira. A coitada cai no chão, se perguntando se isso é o lendário favor do deus lunar. Nosso garoto se retira, falando que ela não precisa ter pressa. Assim que ele pegar a lança crescente, ele vai lidar com ela. A coitada chegou à conclusão que ele não estava combatendo ela porque estava mais preocupado com o item, enquanto se perguntava se esse tal escudo dele resistiria a um ataque da lança. E com isso, ela desligou a habilidade da Libra silenciosa. Na hora, a lança sentiu a presença da cobra e acordou. Alguém agarrou a lança e tirou ela do chão. Pelo visto, tem uma forma humanoide também. Se o servo já era loucura, agora tem romance até com as armas. Ao ver a garota perigosíssima aparecer, o pessoal desesperado começa a correr. Sentindo a energia, o Su Liang espera que ao menos a garota do lago resista àquilo. Porém, ela avisa na consciência dele que tem no máximo 1% de chance de bloquear um ataque assim. Ele pensa que isso é loucura e se questiona como a garota serpente planejou sobreviver a isso. Ao olhar pro lado, ele vê que ela se escondeu no meio do bicho dela. A lua crescente então pula na direção dele. E ele tá lá parado, sabendo que não tem como fugir disso agora. Quando vai se virar para falar algo, a gente vê alguns minutos atrás. Os cadetes informaram que foram atacados por uma mulher lá dentro. E questionam como a academia deixou alguém assim passar. A loira acha esquisito. E o mais estranho de tudo é que aquela mulher do lado de fora tá muito calma. Por que ela não parece se preocupar com a segurança do rei lunar? Até que de repente ela também sente algo. E avisa que a lua crescente parece ter sido acordada. Todo mundo toma um susto e ela avisa que é melhor correr porque quem ficar ali vai morrer. Ela também tá sentindo uma outra aura e se pergunta se isso tem a ver com o imperador. No meio do combate, o nosso garoto não sabe o que fazer. Em 3 segundos esse ataque vai acertar e ele vai morrer. Se lembrando da era da tecnologia, ele em 1 segundo puxa o celular do bolso, manda uma mensagem e avisa a Flor Branca que tá precisando de ajuda. A lua crescente tá prestes a acertar ele. E no momento final, ele estica a mão. E eu achei que ia acontecer algo peculiar, mas na verdade rolou uma explosão no lugar inteiro mesmo. Todo mundo foi arremessado e se perguntaram se foi coisa do imperador. Eles estavam inseguros que o rei lunar tinha morrido. E no meio da fumaça não dava pra encontrar nada. Um tempo depois, a garota serpente começou a sair do meio da cobra, se perguntando o que tinha acontecido. Ela viu que a lua crescente estava calma novamente. E queria saber aonde o rei lunar tinha ido parar. Se ele realmente tivesse sido morto pelo que ela acordou, ela fica emocionada pensando que foi a pessoa que derrotou o rei lunar. Ela começa a ir falando que aquele idiota estava olhando pro celular no último momento. E grita pros céus que ela foi a pessoa que derrotou o grande rei. Com isso, ela animada se vira pra lua crescente e diz que agora é dela. Porém, estranhamente, o item acorda de novo. Ela sabe que essa cobra acabada não vai conseguir resistir. E do meio da fumaça, o nosso garoto surge. Ela acha impossível que ele não só tenha sobrevivido, como não parece nem ter sido afetado. É aí que ela nota uma pata gigante nas costas dele e se pergunta o que é aquilo. A criatura toca quase nas nuvens. Era grande demais pro rank supremo, mas se fosse imperador, todo mundo ali saberia daquela coisa. Ela começa a se tremer com um cristal na mão, porém decide que ainda não é a hora. Mesmo que ela morra, ela quer saber qual que é a besta do rei lunar. Até porque essa é a informação que todo mundo vem querendo descobrir.
Aos poucos se revela como uma criatura de ranking supremo, conhecida como a Caminhante das Nuvens que segue a lua, uma quase reencarnação direta da antiga deusa. A garota cai no chão se perguntando como aquilo é possível. Aquilo era um monstro pelo menos 4 ou 5 vezes maior que a criatura dela. Isso porque, em termos de tamanho, a criatura dela é a maior do culto negro. E o mais estranho é um domador de uma estrela conseguir utilizar todo o poder da criatura. Nosso garoto tá lá, feliz que sobreviveu. Ele não imaginava que ela realmente ia ficar tão grande assim. E o pior é que ele não tem ideia como ela teleportou em 1 segundo e salvou ele. Além disso, a garota nas costas provavelmente deve ser a ancestral. A Flor Branca então fala pra ele dominar logo a lua crescente ou ela vai ser cortada no meio. Nosso garoto fica confuso, ele achou que ela era mais forte. Porém, ela diz que ele deve ter um plano para ter mandado ela ir até ali. É aí que ele se lembra que ao ser atingido diretamente, contou como um contato ao corpo. Isso quer dizer que ele vai conseguir ver os detalhes no livro lunar. Ele manda o sistema abrir o livro e descobre um like nesse vídeo, molecada! Eu nunca vi uma obra que transforma tanta coisa em amigas, colegas de classe. Até a arma do garoto, pelo visto, vai ser uma amigona. Essa ópera agora a gente vai ter que esperar traduzir do chinês para eu conseguir trazer mais partes e ela tem continuação. Então, se você não quiser perder, você ativa o Thriller. Dali, fui!